Maravilha, sejam bem-vindos ao canal Portos na Amazônia, curso preparatório ao concurso do DENIT 2023. Pessoal, para quem não conhece, meu nome é Vailton, estou aqui para ajudá-los a vocês serem aprovados no concurso do DENIT. E pessoal, como todos já devem estar sabendo, o DENIT não aderiu ao concurso nacional unificado, então teremos um edital específico para o concurso do DENIT, né? Teremos provas específicas para o concurso do DENIT. O edital deve sair até dezembro desse ano de 2023 e as provas até o primeiro trimestre, em janeiro, fevereiro, março, provavelmente será em fevereiro, provas específicas para o concurso do DENIT. Então, um canal mais específico que o concurso do DENIT, qual é? Nosso canal aqui, nós só falamos do concurso do DENIT aqui. Nossas aulas estamos aqui na aula 105, então temos mais de 100 aulas de conteúdo geral e conteúdo específico para o concurso do DENIT. Então, se você quer ser aprovado, quer ficar num canal que é especializado no concurso do DENIT, esse é o canal aqui. Se inscreva e deixe seu like, né, pessoal? Tá bom? Bora lá para a aula. Temos aqui, né, você está concorrendo a vagas para analista de infraestrutura e analista administrativo. Direito Constitucional. Essa aqui é a última aula de Direito Constitucional, né? Finanças Públicas, Normas Gerais e Orçamento. Na próxima aula, nós já iniciamos o Direito Financeiro. Então, Finanças Públicas, Normas Gerais e Orçamento. Vamos ver o que a nossa Constituição, né, nos diz sobre as finanças públicas. Você tem lá no capítulo 11 das finanças públicas. Temos as normas gerais, que é o que vamos ver que o edital passado do concurso do DENIT cobrou, né? Normas gerais e o sistema orçamentário. Então nós temos o que a Constituição de 1988 definiu para finanças públicas. O que é finanças públicas? São tanto as receitas como as despesas, o orçamento público, tudo faz parte das finanças públicas do governo, né? O governo recolhe impostos e ele tem que saber como vai gastar. E muitas vezes nem é importante o que o governo compra, né? O governo comprou, tá, tudo bem. Às vezes o mais importante é por que ele comprou. Exatamente, é muito mais importante por que o governo comprou isso, ou adquiriu isso, ou contratou essa empresa. Por quê? É muito mais importante do que o que ele comprou. Ele comprou, né, cestas básicas, tá, tudo bem, comprou, mas por que ele comprou? Para atender os pobres, tá, uma situação carente, uma situação de calamidade. Aí sim. Tá bom, pessoal? É o chamado orçamento por desempenho. Então, as finanças públicas, a Constituição, ela subdivide em normas gerais, emissão de moeda, Banco Central e sistema de orçamento nacional. Ok? Vamos lá? Então, as normas gerais estão definidas nos artigos 163 e 164 da Constituição Federal. O que ela diz? Que as leis complementares, né, é que vão definir a situação dos orçamentos. Quais são essas leis? A Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, a PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, e a LOA, que é a própria lei. Tem o projeto que vira lei, aí a PLOA vira LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. São essas leis complementares, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a PLOA e a LOA. Entendeu? Essas leis aí é que vão definir os gastos do governo para o exercício futuro. Né? Você tem que ter uma lei de diretrizes orçamentárias que espelha as políticas públicas do governo atual. A PLOA, que é o projeto de lei, tem que ser aprovado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ok? Então aqui, ó,
também tem que disciplinar a concessão de garantias, os títulos da dívida pública, a fiscalização de instituições financeiras, operações de câmbio, né? Se o dólar vai subir, vai descer, isso tudo é regularizado pelo Banco Central, né? Os juros da Selic, tudo é Banco Central, instituição de crédito da União e tal. Tá aí o nosso Banco Central, né? Compete exclusivamente à União a emitir moedas, cumprindo ainda legislar sobre o sistema monetário. Certo? Quem vai definir as normas técnicas, né? As portarias, as resoluções, vai ser o Banco Central. Tratar sobre moedas. Então, só a União pode emitir moedas através da Casa da Moeda do Brasil. Certo? Nenhum estado pode emitir moeda ou município. Só a União. O Banco Central aí não concede empréstimos, não. Quem concede empréstimos são os bancos públicos, que é o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Certo? O Banco Central não pode conceder empréstimo ao Tesouro Nacional, não. Né? Se o Tesouro Nacional tiver, né, aquelas... tanto no superávit como no déficit, né? Para cobrir um déficit, agora pedir um dinheiro emprestado para o Banco Central, não pode fazer isso não. Ele pode comprar e vender títulos da emissão do Tesouro Nacional, isso, certo? Esses títulos do Tesouro Nacional rendem muito, até para quem quer investir, né? Os títulos do Tesouro Nacional, eles rendem bastante aí. Qualquer gerente de banco pode te orientar sobre aplicações em Tesouro Nacional. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. Quais são as disponibilidades de caixa? Por exemplo, nós temos aí uma reserva de dólares, né? De 100 bilhões de dólares o Brasil tem, certo? Essa reserva o Brasil utiliza, por exemplo, quando o dólar estiver muito alto, né? Aí o Banco Central vende os dólares da reserva por um valor menor. Com isso faz com que lei da oferta e procura faz com que o valor do dólar caia. Depois ele compra de volta. Para o Brasil sempre ter essa reserva técnica de dólares, né? Lá nos cofres do Banco Central. O Banco Central só faz utilização dessa reserva para controlar o valor do dólar, para o dólar não disparar, ou se ele estiver muito baixo também. Aí o Banco Central que não vende dólar, aí começa a aumentar o valor do dólar. Se ele disponibilizar grande quantidade de dólares para venda a um preço baixo, o preço do dólar vai cair. São as reservas técnicas, né, do Brasil. Nosso orçamento público. Ato que contém para um tempo determinado a previsão de receita e despesa do Estado. Qualquer pessoa, gente, quando você faz um orçamento na tua casa, tem que saber quanto que tu ganha, quanto que tu vai gastar, as tuas despesas, receita e despesa, certo? O orçamento público também não é diferente. E tem que ter, só que como eu já disse para você, tem as leis complementares, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, a projeto de lei orçamentária anual, PELOA, e a LOA. Quando aprova o projeto, vira LOA, Lei de Orçamentária Anual. Que o governo tem que trabalhar em cima dessas leis complementares aí para poder aprovar o projeto do outro ano. Está aí nosso orçamento público. Aí a Constituição, nos artigos 165 e 169, ela cita, né, a atividade financeira do Estado brasileiro e as técnicas, né? A receita, tudo aquilo que o governo recolhe de impostos, né? Isso aqui, tranquilo.
A despesa é o dispêndio que o governo vai fazer, né? Lembrando, gente, que um princípio básico da economia, que o quê? Os teus ganhos, a tua receita é limitada. E as tuas despesas são ilimitadas. Esse é o primeiro princípio. Quando quem estuda economia vai estudar, a primeira coisa que ele estuda é isso, certo? O que você ganha é limitado e o que você pode gastar é ilimitado. Não tem fim os gastos, certo? Então você tem que ter um controle sobre os gastos, tem que ter um controle sobre os gastos de acordo com aquilo que você recolhe, a tua receita. Despesa pública, aplicação de certa quantia em dinheiro por conta da autoridade, agente público competente dentro de uma autorização legislativa para execução de fim a cargo do governo, exatamente. Por isso que a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, é aprovada no Senado e no Congresso, a PLOA, aprovada no Senado e no Congresso, e a LOA, também aprovada no Senado e Congresso. Depois um presidente homologa lá. Então temos uma espécie de orçamento público, orçamento financeiro plurianual, orçamento das diretrizes, que é a LDO, o orçamento anual, que é a PLOA e LOA, ok? As leis complementares é a LDO, a PLOA e LOA. Orçamento programa. Porque é o seguinte, você tem um orçamento normal, certo? Que todo mundo faz na sua casa, eu faço, vocês fazem também. Pega o que você ganha e vê o que tu vai gastar, certo? O governo também faz isso, só que o governo mudou para o orçamento de desempenho. Quer dizer, por que você está fazendo esse gasto? Por causa da política, né, das diretrizes da política do governo atual, ok? Então tá bom. A política o quê? Para fazer aqueles auxílio, família, auxílio, vale gás, vale não sei o quê. A política do governo atual. Então tem que ter uma previsão orçamentária para isso. Okay? E tem o orçamento do programa, certo? O orçamento do programa, por quê? Ele está ligado ao planejamento do governo. Já o desempenho não. O desempenho o orçamento de desempenho, você só informa por que você está gastando. O orçamento do programa não. Você tem uma programação do plano plurianual. O plano plurianual sai de quantos anos? 4, porque o governo que está eleito vai ficar por 4 anos. Por isso que o plurianual é 4 anos, por causa do tempo daquele governo que foi eleito, do mandato. Reestruturação da economia estatal. Exatamente, porque o orçamento clássico não objetiva promover a ação direta do Estado na economia, exatamente. O orçamento que você faz na sua casa, que eu faço aqui, é o orçamento comum, o governo não atua na economia, a gente não atua, né? Mas o governo sim, ele pode atuar, sim. Planejamento, então ele surgiu em razão da necessidade de se planejar. Você tem uma política pública, por exemplo, eu tenho uma política pública para combustível, né, para subsidiar o combustível. Então tem que ter orçamento para isso. Então dentro dessa política pública eu crio um programa, um orçamento programa. Então naquele subsídio ali do preço do combustível, do diesel, né, aí eu faço a minha programação, eu vou gastar tanto com isso para poder pagar o subsídio e baixar o preço dos combustíveis no país. Ele segue o que? É o plano plurianual. Por quê? Mudou o governo, mudou as políticas. Eu não vou fazer subsídio de
combustível, nada não, o outro governo, então acabou. Então você só faz por 4 anos, certo? Você estabelece as diretrizes da LDO por 4 anos, plano plurianual. Há os princípios aqui, bora estudar cada princípio. Universalidades, bora, vamos ver um por um aqui. Universalidade. Deverá compreender o orçamento fiscal, né? O orçamento de investimento das despesas, o orçamento de seguridade social. Exatamente. Então, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, a PLOA e a LOA, ela tem que envolver todos os orçamentos do governo. Então, ela é universal, né? Gasto na saúde, na educação, nas forças armadas, na pesquisa, na infraestrutura, todos os gastos do governo tem que estar nesse orçamento, na LOA, na Lei Orçamentária Anual do Exercício Futuro. Então, não pode ter nada fora, porque se tiver, ele vai quebrar o princípio da universalidade orçamentária, quer dizer, aquele orçamento da LOA, da Lei de Orçamentário Anual, tem que estar todo mundo ali, todos os gastos do governo. Se tiver alguma coisa fora, tá contra o princípio da universalidade. Unidade orçamentária, quer dizer, todos os impostos vão virar uma coisa só para você gastar com várias coisas. Isso é difícil, isso aí, porque os impostos no Brasil são muito complexos, né? O princípio da unidade orçamentária, ter uma visão conjunta dos recursos, gastos anuais do governo, num só documento. Não, isso é muito difícil, né? Tem esse princípio, mas ele não, porque é muito complexo. O sistema tributário no Brasil é extremamente complexo, não dá para fazer isso um só documento para facilitar o controle da execução do orçamento. É muito difícil, mas existe esse princípio. A mais foi um. Programação orçamentária tem que programar, né, gente? Você programa num ano para gastar no outro ano. Isso. O princípio da programação orçamentária depois da Constituição. Por isso que você tem o projeto de lei orçamentária, depois a lei orçamentária anual para o próximo exercício. Tem que ter previsão. Se não tiver previsão, se não for programado, não pode ser feito, a não ser que seja uma emergência, né, uma obra emergencial, alguma coisa, uma pandemia, alguma coisa aí, tudo bem. Da pureza, exatamente. Na lei orçamentária anual, a LOA, que é feita da POLOA e da LDO, não pode ter nada estranho, gente. Só pode ter programação de gastos, né? Você já viu aquela expressão do jabuti em cima da árvore? Quer dizer, os políticos aproveitam uma lei para inserir alguma coisa que eles querem, que não tem nada a ver com aquela lei. É o jabuti em cima da árvore. Quer dizer, alguém botou aquele jabuti lá em cima. O jabuti não subiu lá em cima da árvore e ficou lá, não. Alguém pegou o jabuti, botou ele lá no pico da árvore lá. Certo? As coisas da política brasileira. Isso aí fere o princípio constitucional da pureza orçamentária. Quer dizer, ela só tem a lei orçamentária anual, a LOA, só pode tratar de orçamentos, né? De infraestrutura, de transporte, de saúde, de educação, pesquisa, de manutenção do serviço público, investimentos públicos. Não pode ter nada estranho ali, né? Essa é o princípio da pureza orçamentária. Equilíbrio orçamentário, claro, né, gente? A gente não pode gastar mais do que a gente tem, né? A gente ganha. Esse é um princípio do equilíbrio orçamentário. Ele tem que estar não só para o governo, mas para todas as pessoas. Esse negócio de cartão de crédito aí, complicado. Você não pode gastar mais do que você ganha, certo? O governo também tem que ter o governo não pode gastar de forma ilimitada, não.
depois no futuro vai dar problema. O princípio da legalidade é claro, né, gente? Tudo tem que poder ser auditado, certo? Não pode ter nada errado na lei orçamentária anual, né? Se você previu um recurso para lá, que ele tem que usar para aquilo, não para ter desvios ou corrupção, sempre não. Tem que ter o princípio da legalidade. O princípio da anualidade você tem aí, 1º de janeiro de 31 até 31 de dezembro é o ano fiscal brasileiro, de acordo com essa lei 4.320/64. Plurianualidade de despesa no investimento é exatamente o orçamento programa, né? Você tem um plano plurianual que ele reflete a política pública daquele governo naquela época, né? Tem uma política pública para investir em infraestrutura de transporte, portos, rodovias. Então vou ter um programa para isso, e dentro desse programa eu só posso gastar aquilo que está previsto ali. Se eu gastar mais, é o crime de responsabilidade. Por isso que é importante o planejamento. Aí você faz, e esse recurso já é alocado para aquele programa ali. Por isso que chama-se orçamento programa. Não afetação da receita, né? Uma vinculação, né? Princípio da não afetação. Vamos ler o que a emenda constitucional 3 de 1993, né? Proíbe vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvados a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se refere os artigos 159. Destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento de ensino, prestação de garantias, de crédito. Quer dizer, o princípio constitucional da não afetação da receita ou o princípio da não vinculação, isso é vedação orçamentária, quer dizer, você arrecadar aquilo tem que ir, né? Vou usar um exemplo bem simples, a GRU, a Guia de Regulamento da União, certo? Você vai cobrar alguma taxa, tem que pagar a GRU, né? Você vai fazer alguma coisa do governo, vai usar o sistema administrativo do governo, aí paga-se uma GRU, certo? Essa GRU o quê? Vai para os cofres do Tesouro Nacional, pronto, não tem nada assim, ele não volta lá para aquele lugar não, certo? Então, não está vinculado, não está afetado, né? Não vinculação àquela receita. Então, o princípio de não afetação da receita, quer dizer, o dinheiro vai para um fundo lá para o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional gasta o jeito que ele quiser, de acordo com os programas lá. Não tem nada, não, pagou seu GRU no órgão tal, o dinheiro vai ir para aquele órgão. Negativo. Isso fere o princípio da não afetação da receita. Quantificação dos créditos orçamentários. Orçamento, controle, né? Tem que ter, né, gente? Tem que ter quantidade. Você não pode fazer orçamento sem saber valores. Por incrível que pareça, esse princípio aí, as pessoas querem fazer muito. Vai ganhar tanto ali na arrecadando, mas tanto quanto? Tem que ter a quantidade aí. Não, você não pode ter aqui, concessão, utilização de créditos ilimitados. Proibido isso. Ficar gastando sem saber o tanto que tu ganha. Tá bom, pessoal? Com isso a gente encerra aqui o nosso direito constitucional e vamos na próxima aula direito financeiro. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem firmes, focados. Bora passar nesse concurso do DENIT. Vamos ter um concurso específico para o DENIT. O DENIT não aderiu ao concurso nacional unificado. Então, tem tudo a ver com a gente aqui. Porque as nossas aulas têm bastante conteúdo específico e geral para o concurso do DENIT. Se você quer passar no concurso do DENIT, teu canal é aqui. Tá bom, pessoal? Shalom!